lua maravilhosa, né, na Semana Santa. Essa quinta-feira, lua cheia. Lua cheia. Aliás, a lua inspira poetas, inspira casais românticos, né? E deve ter inspirado. Não precisou nem da lua para inspirar o Alexandre Moraes, que revogou a decisão anterior de censura à revista Cruzoé e também ao site o Antagonista. Poderia ter evitado, evidentemente, né? Mas reconheceu um erro e revogou a decisão anterior. Não há mais censura. A revista a revista Cruzoé está liberada, o site Antagonista está liberado. Pode voltar a falar daquele assunto que envolve o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. Eu quero aproveitar a oportunidade para lamentar os últimos acontecimentos. Nós tivemos providências estapafúrdias do Supremo Tribunal Federal, especialmente esta censura. Não se admite a censura em hipótese alguma. Esta censura e aquele outro inquérito para investigar. Quem julga não investiga, é o papel do Ministério Público, por isso a procuradora Raquel Dodge opinou pelo arquivamento deste inquérito também. Ainda esse não foi sepultado, esse inquérito ainda não foi interrompido, não é? É lamentável porque o Supremo Tribunal Federal, que é guardião da Constituição, acabou rasgando a Constituição em relação à censura e também atropelou o seu fundamental papel de guardião da Constituição, de protetor da Constituição, para instaurar um inquérito e investigar pessoas de forma mais inusitada possível, né? Isto nunca ocorreu, é a primeira vez que isto ocorre. E isto, evidentemente, assula os ânimos, não é? Isso faz com que as pessoas já indignadas, você deve estar, eu também estou, né, com o que vem ocorrendo, com o comportamento do Judiciário, no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, e provocou inclusive iniciativas do Senado Federal de instauração de CPI, a chamada CPI da toga. É um assunto ainda não resolvido, é um assunto não concluído. Nós teremos que deliberar no plenário do Senado. Esse foi um compromisso assumido pelo presidente Davi Alcolumbre e se espera que realmente o plenário do Senado possa deliberar sobre a instalação da CPI da toga. O que eu tenho a dizer sobre essa CPI, mais uma vez, é que ela, se instalada, não investigaria os tribunais, não investigaria o Poder Judiciário de forma plena, não investigaria todos os juízes, todos os magistrados, enfim. O seu objetivo seria uma investigação pontual. Investigaria fatos determinados que foram selecionados e que justificam a apresentação do requerimento. São 13 fatos determinados. Há alguém que questiona? Não, nem todos são fatos determinados, mas que não sejam. Basta um fato determinado para justificar a instalação de uma CPI. É evidente que não é contra o Judiciário, é a favor do Judiciário. É assim que tem que ser entendido. É a favor por quê? Porque é evidente que nós temos razões para admiração em relação a muitos ministros dos tribunais superiores, magistrados de todos os tribunais. São juristas talentosos, estudiosos, preparados e que adotam a postura ética. O que nós queremos alcançar com a CPI não é a regra, é a exceção. Aqueles que
comprometem a boa imagem do Poder Judiciário como instituição essencial ao Estado de Direito democrático. Portanto, é separar o joio do trigo. Creio que a CPI pode valorizar o Poder Judiciário. Ele está desgastado, a sua imagem está maculada pelo comportamento de alguns. E a CPI poderia colocar isso em pratos limpos, né? Poderia eliminar dúvidas a respeito de comportamento, poderia elucidar fatos, né? Denúncias que são do conhecimento público poderiam ser investigadas, os fatos que deram margem a essas denúncias seriam investigados, elucidados e nós teríamos a oportunidade de esclarecer. E além disso, nós poderíamos discutir uma legislação, sobretudo em relação ao modelo de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Há vários projetos em tramitação, nós poderíamos debater o assunto e encontrar o melhor caminho, a melhor alternativa para adotando uma nova legislação, estipulando inclusive mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós poderíamos encontrar a melhor alternativa de composição desses tribunais para garantir respeitabilidade, reconquistar a confiança da população na justiça. Nós que estamos tentando caminhar para uma nova justiça, avançamos bastante. Vocês podem testemunhar isso, que há algum tempo, e não há muito tempo, não é? No nosso país, quando se falava em justiça, se dizia que a justiça caricata existente no Brasil, a justiça temerária, né, incompetente, era uma justiça para prender apenas pobres e especialmente negros. Esse era o conceito, que os ricos, que os tubarões, que os marginais do colarinho branco, que as autoridades jamais iriam para a cadeia. E isso mudou. A partir da Operação Lava Jato, nós estamos verificando que tubarões foram para a cadeia, não apenas lambaris, que os colarinho branco foram para a cadeia, ex-presidentes, já 2 ex-presidentes foram presos, né? Tivemos vários governadores, ex-governadores, ex-deputados, senadores. Só não foram presos ainda ninguém com o foro privilegiado. Não foi preso ainda ninguém com o foro privilegiado. É óbvio, o Supremo Tribunal Federal, a impressão que tem que é o modelo adotado, a arquitetura da composição do Supremo Tribunal Federal existe para não dar certo, para não funcionar, não é? Então, nós tivemos, é bom repetir sempre, enquanto na primeira instância, para aqueles sem foro privilegiado, nós tivemos 285 condenações, com mais de 3.000 anos de prisão para quem não tem foro privilegiado. Aqueles que têm foro privilegiado, tivemos apenas uma condenação, nesses 5 anos. Uma condenação, com apenas 13 anos de prisão. Essa é a grande diferença. E é por isso que não querem colocar em votação lá na Câmara dos Deputados. Nós estamos aqui, mais uma vez, olha, que essa lua inspire os brasileiros, né? Essa lua maravilhosa. Eu não sei se o celular aí consegue a imagem toda desta lua maravilhosa. Mas é preciso que, tomara que essa lua possa inspirar, né? Inspirar bons sentimentos. Porque, olha, por que não colocam em votação? Qual é a razão? Você sabe? Sabe, não é? Eu também sei. E por que não há uma pressão mais forte? Não, vamos fazer autocrítica. A pressão nossa, sua e minha, né? Eu estou repetitivo, mas estou persistente, né? Você tem acompanhado. Agora, por quê? Por exemplo, dia 7 de abril houve uma mobilização popular nas ruas. O foro privilegiado quase foi esquecido, né?
E na imprensa, na grande mídia, não é? Nas emissoras de TV, lá no Jornal Nacional, no Jornal do SBT, no Jornal da Band, no Jornal da Record, das grandes emissoras de TV do país, da Globo News. Por que esse assunto não é priorizado? Por que não cobram do presidente da Câmara e dos líderes dos partidos na Câmara dos Deputados prioridade para esse projeto? Votaram rapidamente um projeto que diz respeito à autonomia dos partidos políticos, legislando em causa própria, concedendo anistia a multas. Isso foi uma rapidez impressionante. Isso não precisa nem um dia. Em meio-dia se liquida o assunto, aí vai para o Senado, né? Lá nós tentamos segurar um pouco, mas também foi rápido. Não durou 2 semanas. Não foram necessárias 2 semanas. Agora, esse projeto que acaba com o foro privilegiado já tem anos. Já fez vários aniversários. Eu apresentei em 2013 no Senado Federal. Nós estamos em 2019. Olha, é cansativo isso, né? Então, pressa para legislar em causa própria. Agora, essa proposta que acaba com o foro privilegiado se constitui legislar em nome do que é mais sagrado para o povo brasileiro: a moralização da atividade pública e o reencontro do país com uma justiça de verdade, com uma nova justiça. Olha, falam tanto em nova política, né, que é desgastante isso, né, cansativo. Nova política, velha política, e o que importa é a boa política. Pode ser velha, pode ser nova, desde que seja boa. E por que não uma nova justiça? A boa justiça, onde todos são iguais perante a lei, acabando com esse maldito foro privilegiado. Esse foro privilegiado tem sido o estandarte da impunidade no Brasil. O maior amigo do corrupto é o foro privilegiado. O grande amigo do corrupto e do corruptor, dos ladrões do colarinho branco, dos tubarões da corrupção no país, que se denominam de autoridades. São as excelências que estão protegidas. Só as excelências são protegidas pelo foro privilegiado. Porque uma excelência tem que ser melhor do que você que está me acompanhando agora. E nós não vamos pressionar a Câmara, a presidência da Câmara, para colocar em votação esse projeto. Vocês me desculpem se eu estou ficando chato com esse tema, mas o Brasil precisa muito desse salto civilizatório. A população brasileira merece isso. Nós temos que combater todos os privilégios. E este é o maior de todos os privilégios, porque coloca autoridades, supostas autoridades entre aspas, né, num pedestal, onde se tornam inatingíveis, impunes. As ações prescrevem e eles não são julgados. E na prescrição das ações ficam impunes. Isso estimula a corrupção. E nós temos que desestimular a corrupção, combatendo-a para valer. Essa inversão de prioridades no Brasil é uma lástima. Ela afronta os interesses maiores da nossa sociedade. Eu, quando começo a conversar com vocês aqui numa transmissão direta, improvisadamente, às vezes querendo só conversar, né, só buscar aí os amigos para um bate-papo nesse começo de noite, né? Eu nem tinha pensado em falar em foro privilegiado, mas isso vem sempre, porque eu considero a maior prioridade do momento e será uma grande conquista de todos os brasileiros. Todos os brasileiros, por certo, terão razões para comemorar uma vitória no dia em que essa proposta for colocada em votação. Eu não estou dizendo nem no dia em que ela for aprovada, por quê?
porque eu tenho certeza que será aprovada, porque ninguém tem coragem de votar contra esta proposta e sair à rua e olhar de frente para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, para o cidadão que votou. Ninguém tem coragem, essa coragem não tem coragem de ir para o aeroporto quem votar contra uma proposta dessa natureza, né? Então, é só colocar em votação. Bem, tem aí uma possibilidade de greve dos caminhoneiros e nós precisamos conversar aí com o governo. O governo precisa se entender com os caminhoneiros, conversou até aqui com um grupo de caminhoneiros. Outros caminhoneiros entendem que estes não falam por eles, então é um movimento dividido, não é? O governo tem que conversar com todos. O que eu sugiro é que já na segunda-feira o ministro do Transportes chame esses caminhoneiros mais duros na queda, né? Esses mais resistentes, os líderes do movimento, esses que se constituem num núcleo duro, né, dos caminhoneiros, mais fortes, mais resistentes, mais exigentes, que o governo, por intermédio do ministro dos Transportes, na segunda-feira chame alguns desses líderes para uma conversa. Já conversou com um grupo, conversou com alguns dos líderes dos caminhoneiros e precisa conversar com esses outros, exatamente aqueles que mais atuaram naquele movimento que paralisou o país no ano passado, né? Então esse é o apelo aí, tem vários desses caminhoneiros, desses líderes, né, estão se movimentando nas redes sociais. Eu vou evitar citar o nome, eu não estou aqui estimulando paralisação não, eu acho que é muito ruim. A paralisação é ruim para o governo, sim, mas é ruim também para os caminhoneiros. Eles talvez sejam os mais sacrificados com a paralisação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eles sofrerão mais. E a população, toda a população sofre. Embora exista muita solidariedade, eu sou solidário aos caminhoneiros, mas não é nosso desejo que ocorra a paralisação. E para que ela não ocorra, nós dependemos muito do governo, da habilidade do governo, da competência do governo no relacionamento com os líderes dos caminhoneiros, das várias correntes existentes. Tem que conversar incansavelmente, não pode ter preguiça de conversar com os caminhoneiros, né? E depois está na hora do governo definir uma política de preços para os combustíveis, não é? Essa história de que o presidente da República não pode interferir na Petrobras soa, para mim, muito estranha, porque a Petrobras é uma empresa pública e o povo elege o presidente para administrar o seu patrimônio. A Petrobras é, portanto, sendo empresa pública, um patrimônio do povo brasileiro. E o eleitor, quando vota, elege um presidente, o faz para que ele administre o seu patrimônio. E é evidente que o presidente tem que interferir, sim. Tem que, antes de divulgar um reajuste de preços, a Petrobras tem que conversar com o presidente. Não pode surpreender o presidente aumentando o preço do combustível. É preciso conversar e cabe, obviamente, ao presidente discutir com os especialistas, com os que entendem, uma política para a Petrobras. Por exemplo, já se discutiu bastante isso, né? As nossas refinarias não operam na sua capacidade absoluta. Líderes sindicais de petroleiros, durante a paralisação do ano passado dos caminhoneiros, disseram, inclusive a mim, que eles não trabalhavam com a sua capacidade plena nas refinarias porque havia uma ordem para não trabalhar de forma absoluta. E há interesses, empresas intermediárias, né, que fazem a comercialização. Esses produtos
in natura, ou seja, o petróleo sai daqui, vai para o exterior, é refinado lá e volta. É evidente que aí vem o preço internacional para os combustíveis, né? E é isso que, quando sobe o dólar, enfim, tem todas estas particularidades que dificultam a administração da política de preços aqui no Brasil. O que eu considero importante é refinar aqui, fazer o refino do petróleo aqui no Brasil de forma integral. Isso vai puxar para baixo o preço. Privatizar refinarias, passar para a iniciativa privada o refino, porque aí nós teremos concorrência e poderemos ter redução de preço. E também a comercialização. Óbvio que o governo não pode abrir mão de comandar a Petrobras, que é uma empresa estratégica, né, que é muito importante para o nosso país. Enfim, esse assunto nós vamos conversar depois. Sobre os caminhoneiros, também vamos conversar depois. Quem sabe amanhã podemos fazer mais uma conversa, não quero ser cansativo e aborrecer a todos nesse começo de noite, uma noite tão maravilhosa como esta que nós estamos vendo aqui no sul do país. Esta maravilhosa noite de lua cheia na quinta-feira, não é? Na quinta-feira da Semana Santa, véspera de Sexta-feira da Paixão. Aproveito desde já para desejar a todos uma feliz Páscoa, que Deus nos proteja sempre, nos ilumine sempre. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana.